Bom dia, gente. Me chamo Maísa, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e hoje vou falar um pouco sobre cadeias e teias alimentares. Primeiramente, o que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma sequência, né, de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Por meio dela, ocorre a transferência, né, de matéria e energia no ecossistema. Então, como vocês podem ver, há uma relação entre esses seres vivos diretamente ligada à sua alimentação. Ou seja, nessa imagem, a gente consegue observar, através das setas, em que um animal ele serve de alimento para o outro. A seta, ela sempre indica o trajeto do alimento. Por exemplo, o rato, ele consome as plantas. A cobra, ela consome o rato. A ave, ela consome a cobra. Então, a seta na cadeia alimentar, ela sempre segue o trajeto do alimento. A planta é o alimento do rato, o rato é o alimento da cobra e a cobra é o alimento da ave. Agora falando um pouco sobre os níveis tróficos e o que é esse nível trófico, né? Nível trófico é a posição do organismo na cadeia. Então, a gente já quer classificar esses animais, né, presentes na cadeia, denominando a sua posição. Então, essa posição ela é chamada de nível trófico. Por exemplo, o capim, ele é um produtor. Posteriormente, eu vou falar para vocês, classificando cada nível trófico desse. Mas, por exemplo, o capim, ele representa o primeiro nível trófico e ele é um produtor. O gafanhoto, ele se alimenta do capim. Então, ele representa o segundo nível trófico, já que o capim ele representa o primeiro nível trófico e ele é o consumidor primário, porque ele se alimenta do produtor. E assim por diante, né? O sapo, ele representa o terceiro nível trófico, porque ele se alimenta do gafanhoto, que representa o segundo nível trófico, e o sapo, ele é caracterizado o consumidor secundário. A cobra, ela é caracterizada como consumidor terciário, porque se alimenta do consumidor secundário, que seria o sapo, e ela representa o quarto nível trófico dessa cadeia alimentar. Agora, né, falando um pouco para explicar para vocês de forma mais clara, né, e objetiva, falando sobre os níveis tróficos, né, que faz parte dessa cadeia alimentar. Primeiramente, a cadeia alimentar é formada pelos produtores, que são capazes de fixar energia luminosa sob a forma de energia química. Esses seres, eles são denominados de autótrofos, né? Autótrofos são os seres que produzem seu próprio alimento. E eles são classificados em produtores fotossintetizantes e produtores quimiosintetizantes. Os produtores fotossintetizantes são as plantas que realizam fotossíntese, como vocês podem ver nessa imagem, e eu acredito que vocês já sabem como funciona a fotossíntese, né? A planta, ela fixa o gás carbônico presente na atmosfera, e a partir disso ela produz o seu próprio alimento, né? Ela produz o seu composto orgânico e a partir disso também libera o oxigênio para a atmosfera e é um processo assim, bastante fundamental para a natureza, para o meio ambiente. Os seres produtores quimiosintetizantes, eles são classificados, né, em bactérias, as arqueobactérias, que são seres
que realizam, são seres autótrofos, né, que realizam a quimiossíntese, ou seja, eles são seres que produzem também seus compostos orgânicos. Eles não precisam de outros seres para se alimentar, por exemplo, não precisam de outros seres, enfim, os produtores quimiosintetizantes, eles realizam a quimiossíntese, né, através de reações químicas presentes ali no ambiente, porque assim, diferentemente da fotossíntese, né, que precisa dessa energia luminosa, a quimiossíntese ela é carente de energia luminosa. Ela simplesmente acontece através de algumas reações químicas ali presentes em que as bactérias elas conseguem produzir a sua matéria orgânica. Ainda falando, né, sobre os níveis tróficos, os consumidores eles são organismos que não produzem seu próprio alimento, né? Diferentemente dos seres autótrofos, que produzem o seu próprio alimento, né? Os seres heterótrofos são aqueles que não produzem seu próprio alimento e precisam de outros seres vivos para poder se alimentar e buscar essa energia, né? Eles são classificados em consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e consumidores quaternários, mas e aí sucessivamente, né? Pode ser também classificado em consumidores quinternários e assim por diante. Os consumidores primários, eles são os animais herbívoros que dependem diretamente dos vegetais, como eu trouxe aqui nessa imagem, que é a girafa, panda, a vaca, eles se alimentam ali diretamente dos seres autótrofos, que são as plantas vegetais. Os consumidores secundários são aqueles animais carnívoros que se alimentam de herbívoros. Os consumidores secundários, eles se alimentam dos consumidores primários. Por isso, eles são denominados de consumidores secundários. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Raposa, onça, leão, sapo, cobra, são alguns consumidores secundários. Já os consumidores terciários são os carnívoros, né, também, que se alimentam de carnívoros também. A onça, o lobo. Existem outros animais também, eu não trouxe um exemplo, mas são vários outros animais presentes, né, nesse processo que chamamos de consumidores terciários. Já os decompositores são classificados, né, em micro-organismos, né, bactérias e fungos, ali presente em todo o processo, viu, gente? Os decompositores, eles decompõem a matéria orgânica e inorgânica em um processo denominado de ciclagem de nutrientes. Ou seja, os decompositores, eles agem em todos os níveis tróficos ali na cadeia alimentar. Por exemplo, um animal, ele morreu, então os decompositores, as bactérias, os fungos, eles agem diretamente naquela matéria orgânica morta, reciclam aqueles nutrientes ali presentes, devolvem, né, para o solo, e assim os produtores, eles conseguem, né, se desenvolver a partir desses nutrientes e assim voltando, né, reciclando esses nutrientes ali para todos os outros níveis tróficos. Então, os decompositores, eles agem em todos os níveis tróficos e são importantes na ciclagem desses nutrientes. Ou seja, né, tudo ali vai se transformando e voltando para o processo nos níveis tróficos. Eu falei um pouco, né, da cadeia alimentar, dividindo essa questão dos consumidores primários, secundários, terciários, né? Mas, assim, diferentemente da cadeia alimentar, que se apresenta linear, a cadeia alimentar, ela é uma conexão de cadeias alimentares, ela insere todas as cadeias alimentares e um mesmo organismo, ele pode ocupar diferentes níveis tróficos, como, por exemplo, nesse esqueminha que eu trouxe aqui para vocês, a cobra,
ela pode ser tanto consumidora secundária como consumidora terciária. Isso a gente não conseguia observar nas cadeias alimentares. Por isso que a cadeia alimentar ela é um caso assim mais real dos ecossistemas, sabe? Porque alguns organismos, eles não atuam apenas como um consumidor de um único animal, eles podem ter vários hábitos alimentares. Por exemplo, a cobra, ela se apresenta como consumidora terciária quando a gente vê essa questão aqui. Por exemplo, o produtor, as plantas, os insetos se alimentam, né, gafanhotos se alimentam das plantas, os sapos se alimentam desses insetos e a cobra se alimenta desse sapo. Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e a cobra, consumidor terciário. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. Olhando por esse outro lado, onde o coelho come as plantas, coelho assume o consumidor secundário, né? Consome o produtor, e a cobra se alimenta do consumidor secundário. Ela é um perdão, a planta, né, o produtor, o coelho, ele é um consumidor primário, ele se alimenta do produtor, e a cobra, ela é um consumidor secundário, porque se alimentam do consumidor primário, que é a cobra. Então, a gente consegue observar essas duas características da cobra, né, como consumidor secundário e consumidor terciário, nessa teia alimentar. Isso também, gente, serve para vários outros organismos ali presentes nessa teia alimentar. Então, mais uma vez, né, porque eu acabei falando que o coelho ele era o consumidor secundário, mas só para ficar claro, ele se alimenta do produtor, ele é um consumidor primário, e a cobra ela é um consumidor secundário, porque se alimenta do coelho. E nesse outro caso, ela é uma consumidora terciária, porque se alimenta do consumidor secundário, que seria o sapo, que se alimenta do consumidor primário, que seriam os insetos. Por último, né, por fim, vou falar um pouco sobre o fluxo de matéria e energia. A energia e a matéria dos alimentos, elas são transferidas de um nível para o outro. A maior parte da energia que entra em um ecossistema, ela é proveniente da radiação solar, que é justamente a partir do produtor, né? Que são as plantas que realizam a fotossíntese, como eu falei para vocês, né? Absorve a energia solar e fixa energia química. E essa energia química, ela flui sempre, né, em um sentido unidirecional, né, em uma única direção. Essa energia, ela vai passando de um nível trófico para um outro nível trófico. Nesse processo de fluxo de matéria e energia, há uma perda de parte da energia, ou seja, os produtores, eles são que realizam a fotossíntese, né, absorvem essa energia, transformam essa energia luminosa em energia química, e com isso, os produtores eles utilizam parte dessa energia justamente para o processo, né, o metabolismo da planta, o processo de respiração, e essa energia, ela também é passada para os consumidores primários, porque essa energia ela meio que fica acumulada, né? Por exemplo, nas plantas, raízes, nas folhas, e os consumidores primários eles se alimentam dos produtores, então ele está consumindo essa energia. Mas essa energia que ele consumiu, ele também utiliza, né, para o seu metabolismo. E assim por diante, porque ele utiliza parte e libera parte para o consumidor secundário. E assim vai diminuindo a energia ao longo da cadeia, porque eles também precisam se alimentar, precisam
usufruir dessa energia, né, para o seu metabolismo e assim passar por diante. Parte dessa energia de cada nível trófico também é perdida na forma de calor. Então, é isso. As referências e obrigada.